Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Quero que vocês imaginem uma cena comigo. O topo de um vulcão ativo. A terra treme, o ar cheira a enxofre. E na beira do abismo de fogo, uma única sandália de ouro retorcida pelo calor. Essa sandália pertenceu a um homem, mas ele não era um homem qualquer. Ele era um filósofo, um poeta, um médico, um místico, um político e, segundo diziam, um deus. Hoje, vamos desvendar a história absolutamente inacreditável de Empédocles de Agrigento, o homem que se achava divino e que teve um dos finais mais espetaculares de todos os tempos. Segurem-se nas cadeiras, porque essa história tem de tudo: magia, ciência, ressurreição e um ego do tamanho do Monte Etna. Para entender Empédocles, precisamos viajar para a Sicília do século V a.C. Sim, Sicília, na Itália. Ué, mas ele não era um filósofo grego? Era. Naquela época, o sul da Itália e a Sicília eram parte do que chamamos de Magna Grécia, uma extensão do mundo helênico. E a cidade dele, Agrigento, era um lugar de extremos. O próprio Empédocles disse uma frase genial sobre o seu próprio povo. Os agrigentinos se entregam aos prazeres como se fossem morrer amanhã, e constroem suas casas como se fossem viver para sempre. Viver o hoje com intensidade máxima, mas construir para a eternidade. Essa dualidade, essa tensão entre o efêmero e o eterno, define a alma do nosso personagem. Empédocles não era um filósofo de biblioteca, de barba branca e ar entediado. Não, ele era quase que um astro de rock, um popstar. Um showman que andava pelas cidades com um manto de púrpura, uma coroa de ouro na cabeça, cabelos longos e as famosas sandálias douradas. Ele não caminhava, ele desfilava. E uma multidão o seguia maravilhada. Homens, mulheres, doentes, curiosos, todos queriam um pedaço do homem que parecia ter vindo de outro mundo. E segundo ele mesmo, ele tinha vindo. Como bom discípulo de Pitágoras, Empédocles acreditava na transmigração das almas, ou seja, na reencarnação. E ele não era nada modesto. Ele dizia que antes de ser Empédocles, ele já tinha sido uma planta, um peixe, um pássaro e até um rapaz. Uma carreira e tanto. Antes de ser um superastro, ele foi um arbusto. Mas por trás de toda essa pompa, havia uma mente brilhante. E é aqui que nós separamos o show da ciência. Empédocles olhou para o universo e se fez a pergunta que todos os pré-socráticos se faziam: do que tudo é feito? E a resposta dele mudou o pensamento ocidental por 2000 anos. Imaginem o universo como uma grande cozinha cósmica. Para Empédocles, só existiam 4 ingredientes básicos, 4 raízes de todas as coisas, como ele poeticamente as chamou: terra, água, ar e fogo. Tudo, absolutamente tudo que existe, você, eu, as estrelas, uma pedra, uma flor, não passava de uma receita diferente, uma mistura em proporções variadas somente destes 4 elementos. Para ele, nada realmente nasce do nada e nada morre, no sentido de desaparecer. O que chamamos de vida e morte são apenas os ingredientes se misturando e depois se separando. Genial, simples e poderoso. Mas o que faz esses ingredientes se misturarem ou se separarem? Quem é o chefe dessa cozinha cósmica? Aqui entra a parte mais bela e filosófica da sua filosofia. Empédocles disse que o universo é regido por 2 forças primordiais, 2 motores que nunca param. Ele as chamou de filia e neikos.
Em bom português, amor e discórdia. O amor é a força da união. É o que junta os elementos, o que cria, o que harmoniza, o que forma um ser complexo. A discórdia, ou ódio, é a força da separação. É o que quebra, o que desfaz, o que dissolve tudo de volta aos seus ingredientes básicos. Ele imaginava o universo num ciclo eterno. No momento, o amor reina supremo e todos os 4 elementos estão unidos numa esfera perfeita, uma unidade cósmica chamada de Sphiros. É a paz absoluta. Mas então, a discórdia, como uma força inevitável, começa a se infiltrar. Ela quebra a esfera, separa os elementos e dessa separação o nosso mundo diverso e caótico é criado. As coisas nascem. Mas depois, o amor começa a agir novamente, juntando tudo até que um dia tudo volte a ser a esfera perfeita. E o ciclo recomeça. É uma ideia absurdamente bonita. O universo como um eterno campo de batalha entre a força que une e a força que separa. Uma dança cósmica entre a criação e a destruição. Mas Empédocles não se contentava em ser um gênio da teoria. Ele queria ser um gênio também da prática. E é aqui que a história dele vira uma lenda. Seus discípulos juravam que ele tinha poderes. Ele não apenas era um médico que conhecia ervas. Ele curava com a imposição das mãos. As pessoas diziam que ele conseguia até mesmo controlar o tempo. Se havia uma seca, ele trazia chuva. Se havia uma tempestade, ele acalmava. Simplesmente subindo numa colina e ordenando aos ventos que parassem. A história mais famosa de seu poder em larga escala aconteceu na cidade de Selinunte. Uma praga terrível estava dizimando a população. Ninguém sabia mais o que fazer. Empédocles então foi chamado. Ele analisou a situação e percebeu que a praga vinha das águas paradas de pântanos próximos. E o que ele fez? Ele usou seu conhecimento de engenharia e o seu dinheiro para desviar o curso de 2 rios, fazendo com que suas águas limpas lavassem a região pantanosa e levassem a peste, a doença, embora. Ele salvou a cidade com ciência. Mas para o povo, aquilo foi um milagre. Eles passaram a adorá-lo como um deus, cunhando moedas com seu rosto de um lado e o do deus Apolo do outro. Nada mal para o currículo de Empédocles. Mas o ápice de sua fama, a lenda que o tornou imortal, envolve uma mulher chamada Pantea. Ela era uma jovem linda que tinha fugido de um templo para seguir o filósofo. Ela não era uma amante, mas uma devota dele. Empédocles mantinha uma distância divina, quase insensível. Suas palavras eram sempre poemas épicos, seus gestos eram sempre sagrados. Até que um dia, um vento vindo da Ásia trouxe uma nova peste, e a bela Pantea foi uma das vítimas. Ela caiu aos pés de Empédocles, seu corpo ficou frio, sua respiração cessou. Ela estava morta. A multidão toda chorava. O pai dela se desesperava. Tentaram de tudo, mas nada. Então, em meio ao luto, Empédocles fez silêncio. Ele, que nunca demonstrava emoção, olhou para o corpo da jovem por um longo instante. Com a calma de quem domina as forças do universo, ele se inclinou sobre ela, a tocou e, segundo a lenda, que ecoou por toda a Grécia, ele a trouxe de volta à vida. Ou seja, uma ressurreição em praça pública. Naquele momento, para aquelas pessoas, ele não era mais um homem. Ele tinha derrotado a morte. Ele era, de fato, um deus. E quando você acredita ser um deus, você acredita ser imortal. Você não pode simplesmente pegar uma gripe e falecer numa cama
como um mortal qualquer. Se for para morrer, você tem que morrer de forma gloriosa. Um Deus precisa de uma morte divina, uma saída de cena espetacular. E é aqui que voltamos para o vulcão. Um dia, depois de um grande banquete em sua homenagem, Empédocles simplesmente desapareceu. Seus seguidores o procuraram por todas as partes. Um escravo apavorado disse ter visto um brilho vermelho no topo do Monte Etna e ter visto o mestre caminhando naquela direção. Seus amigos mais próximos subiram as encostas perigosas daquele vulcão e lá, na beira da cratera fumegante, encontraram a prova do seu destino: a sandália de ouro. Empédocles, no auge de sua glória, aos 60 anos de idade, tinha se atirado na lava ardente do Monte Etna. Ele não se matou. Em sua mente, ele estava retornando aos elementos. Estava se fundindo com o fogo primordial, completando a sua jornada e provando a sua imortalidade. Ele queria desaparecer sem deixar rastros, para que todos acreditassem que ele tinha subido aos céus. Mas o universo, ou talvez apenas o vulcão, tem um senso de humor peculiar. Ao expelir aquela única sandália, ele deixou para trás a prova de que, apesar de tudo, Empédocles ainda era um homem. Um homem extraordinário, genial, talvez um pouco louco, mas ainda um homem que precisava de sapatos para caminhar. E aí fica a pergunta: quem foi Empédocles? Um cientista brilhante que entendeu os blocos de construção do mundo? Um showman carismático que sabia como criar uma mitologia pessoal? Um místico que realmente acreditava ter poder sobre a vida e sobre a morte? Talvez ele tenha sido tudo isso ao mesmo tempo. A prova de que, às vezes, as figuras mais fascinantes da história são aqueles que vivem exatamente na fronteira entre a razão e a loucura, entre o humano e o divino.